Analisem isso, tá, pessoal? Cara, eu tenho que rir, meu. Não, na boa, tem que rir. A profissão é linda. Fazer o campo é lindo. Mas essas loucuras aí, cara, é um misto de sentimentos, assim. É um misto de dou muita risada, mas também eu sei, porra, tô perdendo tempo atendendo esse maluco aqui. Ontem aconteceu um episódio bem estranho no começo e depois se tornou engraçado. Uma pessoa entrou em contato, e aí o que eu achei mais estranho é, não sei quem me indicou, e eu nem sei se eu fui indicado ou se essa pessoa apenas chutou alguma coisa. Ele entrou em contato primeiro com o número da minha mãe, pedindo pelos meus trabalhos como topógrafo. Aí ela nem falou uma palavra, que eu já dei as instruções pra ela. Quando é número que não está na tua lista de telefone, não fala nem alô, nem pra atender. Porque supostamente hoje as pessoas podem clonar a tua voz e usar ela. Eu mesmo corro risco aqui, obviamente colocando minha cara na internet. Mas, vamos ao ponto. Então, recebi este contato, aliás, eu entrei em contato, que achei muito estranho, né? Então comecei a conversa e pedi para a pessoa as informações. Vamos lá. Dado esse panorama, vocês, quando contratam um roçador, ou quando, se alguém aqui tem jardim para isso, né? A maioria talvez mora em apartamento. Quando vocês contratam uma diarista ou uma faxineira, seja lá o nome da região que vocês dão aí para esta função. Ou quando vocês contratam qualquer técnico para ir à casa de vocês, seja para, sei lá, trocar uma torneira, enfim, parte elétrica, não sei, porque tem caras que sabem fazer essas coisas e tem quem não sabe, e tá tudo bem, tá? Não tô aqui para criticar isso. Mas o que um técnico pergunta sempre? Ele pede algumas informações mínimas, né? Ou seja, uma pessoa para ir faxinar a tua casa, ela vai perguntar quantos cômodos tem, quantos metros quadrados a casa tem. Para ela saber se ela aumenta o valor ou diminui, ela vai perguntar se ela tem que lavar a louça, se ela tem que lavar a roupa, se ela tem que limpar as janelas, porque esses valores não são inclusos numa diária. Pelo menos até onde eu sei. Se tem gente fazendo limpeza hoje por R$50, incluindo tudo isso, essa pessoa tá maluca. Ela vai ter sérios problemas de saúde e ela não vai fechar a conta dela. Então o que eu fiquei sabendo aí? Tem diarista, eu não sei como é que é o nome dado, tá? Se é faxineiro ou diarista, então me perdoe aí por não saber classificar direito. Dar o nome correto à profissão. Mas assim, já fiquei sabendo que tem gente cobrando 250 ao dia. Pasmem. Uma coisa que não requer responsabilidade técnica custa isso. E aí tem cara fazendo topografia de certificação por R$500. Por isso que eu venho aqui a enxurrada de, não diria de lamentação, tem coisa boa pra falar? Sim, mas não na topografia, não onde eu tô aqui, na minha aldeia. Tem um monte de coisa aí que eu sei, tem gente ganhando dinheiro, com certeza. Tem cara que tá ficando rico com a topografia, claro. Mas aqui, nessa região, na bolha que eu estou, onde aconteceu catástrofe em 2024, de lá pra cá, cara, maré assim total. Tanto que eu tô mudando de atividade já, né? Se eu fosse ficar aqui esperando o teto desabar na minha cabeça, as coisas já tinham ido muito pior do que estão. Dado este quadro, vamos ao assunto novamente. E aí, o cara veio me pedir um orçamento. Só que é necessário que tu receba informações mínimas. Por exemplo, se a diarista pede para saber quantos metros quadrados tem, quantos cômodos tem, quais as tarefas adicionais ou não. Se ela precisa de informações mínimas, imaginem vocês um engenheiro pedindo algo a um técnico agrimensor, um técnico topógrafo. É óbvio que eu tenho que saber como estão as condições da área. Aí o que os caras têm naquela mentalidade ainda de 1900 Guaraná com rolha? Que o cara pegue o carro e vá lá na ponte de Paris, para não falar outra coisa, para ir lá olhar o terreninho do cara, ou seja lá uma obra, o que é, para daí ver o que tem que fazer. Eu, cara, pelo amor de Deus, tu não consegue passar as instruções, o tempo que eu vou me deslocar para ir até a tal da cidade para ir ver isso, tu me passa com meia dúzia de fotos, uma matrícula da área e já um projeto que o teu projetista tenha feito. Ponto, simples assim. Tu tem que chegar com as informações básicas, pelo menos do local, e mandar pelo menos a localização, para eu do Google ali dar uma olhada, tá. E aí eu já passo para ele uma estimativa. Mas não. O cara quer fazer as coisas, quer começar a casa pelo telhado. Não tem como. Tá? É coisa de juruna pensar assim. E o que eu fico mais abismado ainda, cara, é um engenheiro. Então assim, me perdoa, tá? Eu não tenho nada contra as classes. Sempre quando eu venho aqui, eu elogio o trabalho de muitos, mas eu também critico as coisas que estão ruins. Na verdade, são críticas construtivas, mas o pessoal não leva assim. O pessoal leva pro coração e acha que eu sou um cara histriônico que briga. Não, eu não tenho vontade de mandar todo mundo a merda. Eu tenho vontade de dar uma sacudida e dizer, pô, acorda, tu precisa falar melhor, tu precisa te comunicar melhor. A tua comunicação é o que te prejudica. Aí tu deixa de pegar pessoas boas porque tu acha que ela está sendo burocrática. Não. Tu está sendo negligente com a tua parte. Vamos lá, eu vou à conversa aqui. Até puxei ela aqui, ó. Deixei ela no gatilho. Isso aqui, cara, é chocante, tá?
Boa tarde, sobre a topografia. Eu falando, tá? Você fez perguntas à minha mãe. Você precisa de algo para o trabalho? Levantamento, desenhos ou memoriais? Ou outros arquivos? O cara mandou um áudio de 6 segundos e o outro de 5. Tá? E assim, o que ele perguntou? Cara, para medir um terreno em tal lugar. Daí ele falou a cidade, ele não falou endereço, a localização. É para medir um terreno em tal lugar. Aí a segunda, tu pode vir aqui amanhã às 9? O segundo áudio. Eu só não vou reproduzir aqui porque senão eu entrego quem é a pessoa e tudo, né? Aí detalhe, quem depois começou a responder ele foi a minha inteligência artificial, em 2 questões aqui. E aí olha a pergunta que a minha inteligência artificial fez. Qual a área aproximada do terreno no tal local dele? 200 metros. Um momento. Aí, ótimo. Agora, para orçar de maneira correta, envie cópia da matrícula do terreno, pode ser uma foto de boa qualidade, se possível a localização exata. Vou te enviar um vídeo que ensina como compartilhar a localização fixa pelo WhatsApp. Tá? E isso assim, eu tenho essa resposta como padrão. E geralmente eu mando também um vídeo, mas eu pensei, como eu vi isso aqui já mais tarde, aí eu pensei, já passou muitas horas, talvez ele já tenha resolvido, sei lá. Aí eu fui baixando a conversa. Aí aqui, eu falei pra ele, eu preciso de mais informações para conseguir compor o orçamento. Agora não é uma inteligência artificial falando, é o próprio Fraga aqui. O detalhe é que seu perfil está cadastrado e não tem foto. Mediante isso eu mantenho um certo resguardo quanto ao como passar as informações, até porque você entrou em contato com um número que não está nos meus números comerciais como contato e também não se identificou. Aí o cara mandou outros áudios aqui que também muito pouco passam informações, aqui que ele impôs que eu fosse no outro dia de manhã às 9, lá em tal lugar. Só não vou falar realmente para não entregar quem são as pessoas envolvidas. Aí eu coloquei pra ele, é possível tu me mandar um endereço por escrito pra olhar no Google e passar pelo menos um croquis ou um desenho, mesmo que seja à mão, com a prévia do que tem que ser locado? Aí ele, quando você pode? Aí tipo assim, o cara ele quer resolver, assim, na moral, tá? As pessoas elas querem resolver a trolha no rabo delas. Elas não estão preocupadas com o técnico. Ou seja, cara, te vira e dá teus pulos, vem aqui. Só que daí com te vira, dá teus pulos e vem aqui, que é o que eu imagino que tá na cabeça deles, cara, fica muito mais caro. Eu vou largar um roteiro de coisas que eu tenho certas, pra ir numa coisa duvidosa que a pessoa não me passa nem o endereço, ele não passou o endereço. E assim, querendo resolver o problema dele. Ou seja, ele quer que um cara vá lá. Sabe por que isso aí? Com certeza eu consigo analisar esses fatos. O cara tá com uma trolha desse tamanho no rabo dele, por coisas que ele talvez deixou negligente ou sei lá o que, e ele quer levar um técnico lá para mostrar isso pro cliente ou pra gerência dele, sei lá. Ou seja, ele quer que alguém vá lá. Motivo, para ele ter um alívio, e daí ele começa a jogar a responsa naquele cara. Já começa aí. E detalhe, aí o pessoal vai dizer, o Fraga aqui não quer trabalhar. Não, gente, eu, tanto quanto vocês, preciso trabalhar. Porque senão eu não consigo manter as coisas em pé. Até mesmo para produzir conteúdo aqui para fazer vocês pensarem. Inclusive de como abordar. E isso aqui por si já é uma mentoria. Isso aqui por si já deveria ser cobrado. E aí tem gente que reclama que não quer largar nada de graça, mas eu já largo coisas de graça. O detalhe é que eu vou na parte opinativa. Eu não tenho que ensinar técnica. E até acho um absurdo quando os caras, que na minha opinião é um bando de calhorda, quando eles vêm e ensinam tudo, todo o truque. Não é assim que funciona. E não é truque, na verdade. É pré-configuração, configuração média e pós-configuração. Não tem que largar o ouro. Porque isso é um conhecimento. Conhecimento ele deve ser passado, mas como a gente tem que pagar as contas, ele deve ser compartilhado de maneira remunerada. E não assim, soltar no ar. Tem cara que fica mostrando seus projetos particulares lá. Eu olho, bom. Mas cada um com a sua loucura, né? Agora, eu não entro nessa onda aí, não. Sabe por quê? Porque quando tu compra um barulho de um cara assim, pode ter certeza, quem vai se lascar é tu. Tu, topógrafo, quando compra uma loucura dessas, é tu. Que daí o cara vai lá, manda tu baixar a tanga, e depois ele, manda o sabugo em ti. E tem gente que se ofende, daí, ele não deveria falar assim. Cara, eu já tô num ponto em que a topografia não paga mais as minhas contas. Então eu acho que eu posso falar a respeito do ramo, porque isso aqui tá uma doideira. Beleza, te mando sim. E aí, não mandou. Aí chegou 8 horas da noite e nada. Aí depois ele se apresentou, eu sou o fulano, eu sou de tal empresa, somos de tal lugar. Quanto você cobra para alocar 2 pontos dentro do terreno? Para partir com as estações totais deles. Aí eu mandei toda uma explicação. Daí como eu falei aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parágrafos. E eu expliquei para ele, cara, eu preciso da informação da área, localização, preciso da matrícula.
porque eu tenho que olhar para o documento, eu não tenho que, e aí eu tenho que olhar para a localização no Google. E aí outra, o cara não me mandou o croquis, o cara não me mandou o endereço, o cara não me mandou nada, ele só queria que eu fosse a tal cidade sem mandar o endereço. Eu, tá, beleza, cheguei aqui no pórtico da cidade, lá onde tá escrito seja bem-vindo tal lugar. Tá, pra onde é que eu vou? Ou seja, ele queria que eu passasse preço sem passar onde era o terreno. Aí como que eu vou avaliar se eu não sei nem o quanto vai ter de deslocamento para ir e vir? Se eu não sei como são os elementos físicos. O cara não mandou nem uma foto. Tudo que eu pedi, as instruções, o cara não mandou. De matrícula, de foto do local. Não mandou a localização nem por escrito e nem compartilhada no... Não mandou um KML, que é uma coisa que qualquer profissional que lida com esse tipo de obra, de trabalho, ramo, seja lá o que for, agrônomo, geólogo, geógrafo, engenheiro civil, arquiteto e topógrafo, nós, por obrigação, a gente tem que saber mandar um KML. É o mínimo, é o mínimo. Pra pelo menos o cara já olha, ah tá, mais ou menos aqui são os limites. Ah, então é dentro disso aqui que eu tenho que operar. Mas não, eu garanto que esse cara não sabe fazer isso. Eu sei que tem um monte de engenheiro que o pessoal fala da botina limpa, né? Engenheiro que não. Ou o cara que usa. Geralmente, tá, gente? Não sou eu que tô falando isso. Isso eu ouvi do campo, do trecho. Tem cara que fala assim: ah, cara que tem botina da Bull Terrier é o cara que não vai na obra. Dou risada. Quem tem botina mesmo, quem pisa na obra, quem vai lá conferir, é os caras que usam marluvas, é os caras que usam, sei lá, qualquer outra EPI mesmo, bota EPI. Agora, quem usa botinha de marca, Caterpillar antigamente era referência, né? Agora, isso aí, Bull Terrier viu assim, ah, isso aqui é quem faz moda, quem é estudante de moda na engenharia. Os caras mesmo falam isso, tá? Os próprios engenheiros e a pionada, que a gente chama, que inclui os topógrafos aqui, os técnicos. Porque querendo ou não, agora o topógrafo ele virou orelha seca, tá? Que a gente chama aqui. Orelha seca é o cara que não tem mais o mesmo nível de respeito das pessoas como era antigamente. Cara, a gente só virou mais um dentro da obra. E sendo que a nossa responsa é grande, se a gente fizer cocô lá na obra, vai dar bode. Então, moral da história, tudo bem, eu fico grato ao cara que quis me passar trabalho, fico sim. Eu sei que talvez ele tenha vindo bem intencionado, então deixa eu fazer essa ressalva aqui. O detalhe é, o jeito, a forma com que ele se comunicou, não tem como. E não tem como eu adivinhar, eu ir lá fazer força mental e por telepatia eu receber as informações. Então assim, o mínimo que vocês devem pedir hoje, quando vocês exigem um serviço ou pedem um serviço de um técnico do ramo, e topógrafos, passem isso para os seus clientes então. Se vocês não têm a coragem de falar isso, divulguem isso aqui para os seus clientes. Porque assim, tá todo mundo ficando doente, tá todo mundo ficando com sérios problemas. E assim, eu não sei se é muito celular, se é muita cobrança, se essas pessoas elas estão num nível alto de tabagismo, num nível alto de cortisol, porque já acorda estressado, tomando muito café, não sei. Né? Eu sei disso porque eu já passei por isso, né? Não com o tabagismo, mas com o café em exceção, enfim, quase perdi meu irmão por conta disso agora, meses atrás, né? Por conta do café, do estresse, da pressão, do estar sempre agitado, querendo resolver as coisas, mas agora querendo tecer a vocês algo diferente, cara, se a diarista, a faxineira, ela pede informações de uma área para ela ir lá limpar, para ela passar para vocês um orçamento, o mínimo que vocês têm que fazer quando vão pedir um serviço de um técnico é passar as informações básicas. Matrícula, endereço por escrito ou localização, foto do local, custa ir lá na frente então do terreno e tirar uma ou duas fotos, cara, é aqui. Deu? Aí eu explico pro cara, quanto tu cobra? Cara, eu não sei, tu não mandou nem endereço. Aí agora de manhã até coloquei aqui, cara, me desculpa, eu vou subir aqui essa conversa. Porque sim, agora, sinceramente, eu tô um pouco me lixando agora pra opinião que ele vai formar a meu respeito. Se ele vai achar que eu sou salto alto, burocrata ou o quê. Não, eu tô pedindo o mínimo. O mínimo que tu, quando vai pedir para um técnico em topografia, em agrimensura, é passar a informação, localização, ou terreno, ou endereço por escrito do terreno, da área. Passar cópia da matrícula, essa é informação básica. É informação básica, tá? E isso tem norma e é também algo que está pedido na lei. Se eu não estou enganado, porque assim, é muito difícil falar de lei no Brasil porque elas mudam, né? Então daqui a pouco o que eu li semana passada caiu por terra agora, nas últimas 24 horas. Então fica difícil eu dizer se sim ou não. E eu também, como não trabalho no âmbito da lei, eu não preciso pesquisar a lei todo dia, né? Eu olho quando assim, realmente, fiquei sabendo agora que mudou, beleza, eu vou lá e estudo aquilo, a nova normativa para me enquadrar, e ponto. Né? Até porque, né, tenho feito menos levantamentos do que em outra época. Bom, para deixar claro então, por favor, agrônomos, geógrafos, geólogos, arquitetos, engenheiros,
O topógrafo ele não tem que adivinhar onde é que é a área. Não tem como ele fazer assim, ó, download agora da localização que tá na cabeça do fulano. Ah, eu tô enxergando o terreno lá com os olhos dele. Não tem como. Esse nível de telepatia, de transmissão de pensamento, não, nós não chegamos nesse nível ainda. Eu acho que um dia talvez sim seja possível. Ao tanto que a gente vai evoluir, só através de um óculos, tu vai apertar um botão e vai mandar mensagem pro cara, ele vai, ouvir, talvez. Mas a gente não chegou nesse nível ainda, tá? Nem de cognição e nem de tecnologia. Estamos perto, mas ainda não aconteceu. E aí, sem as informações básicas, não tem como eu chutar um valor. Sabe por quê? Eu tenho que olhar o que tá acontecendo. E outra, essa coisa arcaica do fazer deslocamento, por favor, tá? E eu falo isso pra minha mulher, né? Ela acha às vezes que eu sou um pouco geração Z. Talvez sim, tá? Mas é porque eu também perdi a paciência, tá? Hoje, por exemplo, quando o pessoal fala assim, mas eu preciso ir até aí fazer entrevista. Cara, realmente, se o cara já tá assim, numa situação delicada, tá? E aí o cara tá em busca de um emprego. Tu ainda faz ele se deslocar da casa dele, pegar ônibus e tal, pra daqui a pouco tu dizer um não pra ele. Na boa, é muita humilhação mesmo com os caras. Eu acho justo o cara pedir assim, cara, reunião web. Pra que eu vou me deslocar? Se daqui a pouco na entrevista tu vai olhar pra minha cara e já durante ela tu vai pensar, não vou pegar esse cara. Então pra que fazer ele perder mais tempo ainda, ele ir lá, botar o perfuminho dele barato, que ele luta pra ter. Nem faz isso, faz a reunião no Meet, cara. Não custa nada, é só tu ter um e-mail ali, loga ali, chama o cara na câmera e deu. É a mesma coisa, pra que eu vou ir lá se daqui a pouco com uma foto, o endereço, a localização e a matrícula, a cópia dela, eu já avalio e te digo, é tanto. Aí eu já respondo tudo que o cara quer. Preciso de um orçamento. Será alocado pontos lá, ele já me manda uma prévia, ou manda no áudio, explica melhor. Faz um áudio de 1 minuto pelo menos e explica melhor. Aí manda matrícula, endereço e uma foto do local como está. Acabou, mano. Não precisa mais nada do que isso. Mas os caras, eles querem. Sabe por quê? Porque eles querem enfeitar o pavão pra mostrar pros clientes. Não, porque agora veio o topógrafo aqui. Porque agora recebi outro. Aí vai 10 caras lá. Aí eles escolhem o mais barato, que é o cara que não sabe resolver porcaria nenhuma. Aí bota o cara lá e mete o cara no cabresto. O cara alugando equipamento, pagando pra trabalhar, sofrendo, e o cara aprendendo e tomando murro lá. É o que os caras querem. Porque o que eles querem é mostrar pra galera deles que eles economizaram, que eles enchem um saco de 50 caras. Porque assim, ó, com esse nível aí de comunicação que o cara mandou, eu tenho certeza, ele falou comigo mais uns 20. Os desesperados, retardados, que não tem o que fazer, foram correndo lá hoje. Aí ele tem lá 10 caras lá agora, pendurado no cangote dele pra mostrar pros outros. E agora eu pergunto, que tipo de serviço vocês acham que vai sair nessa área aí? De 200 metros quadrados, onde o cara não quer passar as informações básicas. Ou se daqui a pouco esse cara que mencionou que era fulano de tal com tal cargo, se ele não é até um cara... Então... Analisem isso, tá, pessoal? Eu tenho que rir, meu. Não, na boa, tem que rir. A profissão é linda. Fazer o campo é lindo. Mas essas loucuras aí, cara, é um misto de sentimentos, assim. É um misto de dou muita risada, mas também eu sei, tô perdendo tempo atendendo esse maluco aqui.